Aí você pode pensar, ai meu Deus, eu queria tanto entrar no mercado de fundos imobiliários, mas eu não sei nem por onde começar. no vídeo de hoje eu montei uma lista aqui com top 5 fundos imobiliários para você levar pro resto da sua vida. Exatamente isso. Eu montei uma carteira aqui com 5 fundos imobiliários de forma retroativa, onde a gente vai comparar os últimos 5 anos, como que foi a cotação desses fundos imobiliários, quanto pagou de proventos, e a gente vai comparar com os principais índices. O IPCA, que mede a inflação, o Ibovespa e o CDI de renda fixa, que nos últimos 5 anos se manteve alto. E são fundos imobiliários que eu mesmo acredito. Desses 5 fundos aqui, 3 já fazem parte da minha carteira. Quando a gente analisa aqui os últimos 5 anos, de fato, foi uma ótima rentabilidade. Lembrando que quando a gente fala no mercado de fundos imobiliários, a gente está falando de renda variável. Então, naturalmente, acontecem algumas oscilações. Isso envolve vários fatores. Políticas internas do governo, políticas externas, cenário atual. Por exemplo, quando a gente pega os últimos 5 anos, houve um momento da pandemia, onde o mercado de fundos imobiliários realmente deu uma grande queda. Só que abriu oportunidade de comprar fundos imobiliários baratos. Aqui na nossa carteira, pela simulação que eu montei, é como se a gente tivesse comprado apenas uma vez cotas desses fundos imobiliários e apenas reinvestindo os dividendos, quanto que ficaria para a gente poder analisar de forma separada todos os proventos que a gente recebeu, mais a valorização da cota nesse período. Lembrando que eu sempre dou preferência em uma carteira diversificada de fundos imobiliários. E eu particularmente prefiro uma carteira majoritariamente com fundos imobiliários do tipo tijolo, onde na maioria das vezes paga um pouco menos de dividendos, só que tem o seu valor da cota reajustado de acordo com o passar do tempo. Por exemplo, é muito comum você ver o gráfico de fundos imobiliários do tipo papel, o dividend yield pago nos últimos meses em 12, 13, 14%. Já nos fundos imobiliários do tipo tijolo, é mais comum a gente ver dividendos pagos na casa de 7%, até 9, 10% no máximo. E isso acontece pelo seguinte: quando o fundo imobiliário é de papel, basicamente a única fonte de receita daquele fundo de papel são os proventos provenientes daquele fundo, mas a sua cotação não é ajustada no decorrer do tempo. Tem muitos fundos imobiliários, por exemplo, que há 5 anos atrás era negociado na casa de R$10 e hoje ainda é negociado na casa de R$10. Já em fundos imobiliários do tipo tijolo, assim como ele compõe na sua carteira imóveis físicos que são reavaliados de forma anual, o valor da sua cota também é corrigido no decorrer do tempo. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de tijolo que há 5 anos atrás era negociado na casa de R$100, hoje está na casa de R$140, R$150, além dos dividendos pagos, entendeu? Então você tem que entender que os dividendos pagos dos fundos imobiliários talvez nem seja a métrica mais importante para você analisar. É uma métrica muito importante, com certeza, mas você tem que analisar o tipo do fundo imobiliário e também qual que está sendo a valorização dessa cota no decorrer do tempo. Então, na nossa carteira aqui, eu vou priorizar pelo menos de 65% a 70% em fundo imobiliário do tipo tijolo, aonde paga um pouco menos, só que corrige com a inflação. Então, quando você soma os dois, a sua rentabilidade é maior. E o primeiro fundo imobiliário dessa lista aqui faz parte da minha carteira, é o fundo HGLG11. Um fundo muito conhecido, inclusive é considerado por muitos analistas um dos melhores fundos imobiliários da B3. Então o preço de hoje está em 160,69, pagou 8,24 nos últimos 12 meses de dividendos, PVP está em 1,01, ou seja, ele está com 1% de ágio, 1% mais caro do que o seu preço justo. Mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que colocar na balança, porque para fundos imobiliários do tipo tijolo, de imóveis físicos, esse PVP, na maioria das vezes, não consegue precificar os imóveis. Acontece muitos casos aí dos fundos imobiliários vender os seus imóveis com 20%, até 30%, 35% mais caro do que o PVP estava avaliando. Isso por causa da inflação e vários outros fatores. Liquidez diária está em 8,68 milhões. Imagina só, você tem um imóvel aí de R$500 mil. Quanto tempo você leva para vender esse imóvel? Aqui está sendo negociado de forma diária, pegando a média dos últimos 30 dias, 8,68 milhões de reais. Então você consegue vender tranquilamente 100, 200, 300 mil de um único fundo imobiliário quando você pega esses fundos imobiliários grandes do mercado. Variação nos últimos 12 meses, 6,43%, considerando você investir nos proventos. Aqui está a cotação padrão dos fundos imobiliários. Quando você coloca aqui, ó, cotação ajustada, ele mostra o gráfico aqui, você comprando o fundo imobiliário e reinvestindo os proventos todos os meses. Valor patrimonial por cota, ou seja, o seu preço justo avaliado seria de R$ 157,92. Fundo de tijolo, do segmento logístico, e 476 mil investidores nesse fundo e vai pagar R$1,10 de proventos agora no dia 15. Quando a gente pega os gráficos dos últimos 5 anos aqui, ó, o HGLG não ficou um único mês sem pagar aluguel, todos os meses, com alguns picos aqui
geralmente no fechamento de semestre, porque os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus lucros através de dividendos, entendeu? Então a maioria dos fundos guarda aquela gordurinha para pagar em fechamento de semestre. Pode ver aqui foi no mês 12, depois no mês 6, depois no mês 12 de novo, depois no mês 6 de 2022. Esses picos aqui acontecem quando eles vendem um imóvel, acaba guardando para pagar no fechamento de semestre. Mas você pode perceber, ó, que desde 2019, nos últimos 5 anos, não ficou um único mês sem pagar rendimentos. Isso que a gente passou pelo Covid. Muitas pessoas que têm imóveis físicos, às vezes o inquilino sai, ela fica 2, 3 meses sem receber o aluguel daquele imóvel. Então, quando você pega e dilui isso por 12, você vê que a rentabilidade real de imóvel físico acaba sendo bem menor. Isso acontece pela diversificação, porque uma carteira de fundo imobiliário tem vários inquilinos diferentes. Então, às vezes, um sai, o imóvel fica parado, mas a carteira como um todo continua pagando. Segundo fundo imobiliário dessa lista aqui, também faz parte da minha carteira, KNCR11, fundo imobiliário de papel, onde não tem imóveis físicos na carteira, mas tem dívidas, tem papéis que financiam o setor imobiliário, entendeu? Então você pode ver aqui, ele está sendo negociado a 104,76, pagou 11,7% nos últimos 12 meses, PVP está um pouquinho mais caro, 1,04, liquidez diária 12,9 milhões, pegando a média dos últimos 30 dias, e variação nos últimos 12 meses, 21,87, pegando o valor da cota mais os proventos pagos. Na cotação padrão, o gráfico fica assim nos últimos 12 meses, já na cotação ajustada, reinvestindo os dividendos, a curva é muito mais acentuada para cima. Então a pessoa que investiu na média R$ 86,00 no mês 8 de 2023, tem R$ 104,84 agora no mês 8 de 2024. Valor da cota mais os proventos pagos. Assim como ele tá com o PVP um pouquinho mais caro, né, R$ 104,78 dia de hoje, o valor justo da cota seria R$ 101,16. Assim como ele é um fundo imobiliário do tipo papel, esse PVP aqui ele é um pouco mais assertivo. Por quê? Assim como são dívidas, é fácil de saber quanto que aquela dívida vale. Já nos imóveis, assim como tem IPCA, né, que é o índice que mede a inflação, alguns eventos regionais que acabam fazendo o preço daquele imóvel subir, o PVP nem sempre bate. Então ele é um fundo imobiliário do tipo papel, né, títulos e valores imobiliários, tem mais do que 345 mil cotistas e vai pagar agora 95 centavos de provento. Outro fundo imobiliário também faz parte da minha carteira, na verdade eu tenho 4 desses 5 fundos, somente um deles que eu não tenho ainda, mas é um fundo imobiliário que está no meu radar aqui. Eu estou pensando em vender um dos meus fundos para comprar esse fundo imobiliário que eu vou falar no final do vídeo. Então, o VISC11 é um fundo imobiliário de tijolo, segmento de shoppings, está sendo negociado a 112,32, pagou 10,27, PVP está em 0,89, ou seja, fazendo uma analogia, é como se você estivesse gastando R$ 89,00 para comprar o equivalente a R$ 100,00 em patrimônio. Liquidez diária é 8 milhões e variação nos últimos 12 meses está em 3,7%. Cotação padrão aqui teve uma queda, principalmente aqui, ó, acentuada, depois que o governo voltou com essa história de querer taxar os fundos imobiliários. Mas quando a gente coloca aqui, ó, cotação ajustada, que seria com os proventos pagos, o gráfico está um pouquinho melhor, que teria uma valorização de 3,7%. Então, assim como ele está com o PVP em 0,89, o preço justo dos seus imóveis seria de 126, está sendo negociado na casa de 103 aqui. Tem um gap de valorização muito legal que pode ser interessante. Fundo imobiliário de tijolo, segmento de shoppings, mais do que 355 mil cotistas aqui, e vai pagar 85 centavos aqui no próximo dia 15. Quando a gente pega o gráfico de proventos aqui nos últimos 5 anos, ó, você pode ver que veio aqui numa constante, de repente entrou a crise sanitária que nós tivemos aqui, pandemia mundial, que não foi só no Brasil, afetou o mundo todo, teve uma queda acentuada nos seus proventos. Mesmo assim, não ficou um único mês sem pagar dividendos. Por quê? A carteira desses fundos imobiliários aqui são bem diversificadas. Depois, quando os shoppings foram abertos novamente, ó, voltou a pagar dividendos. Pagou R$1 aqui em vários meses consecutivos e agora está pagando 85 centavos nos últimos meses. Um ótimo fundo imobiliário que também está na minha carteira. Mais um fundo imobiliário que faz parte da minha carteira, VGIR11. Aqui é um fundo imobiliário base 10, ou seja, a cotação fica na casa dos R$10. Pagou 13,64% nos últimos 12 meses, o PVP está em 1,03, liquidez diária 4,2 milhões e valorização nos últimos 12 meses, né, considerando os proventos pagos, 16,75%, mais de 1% ao mês. Aqui a gente consegue ver a cotação padrão, ó, ele saiu aqui de 9,78 para estar sendo negociado a 9,90, mas quando a gente coloca a cotação ajustada, ele saiu de 8,52 aqui
para 9,92. Então, realmente valorizou bastante. Inclusive, esse fundo imobiliário está em subscrição. Pode ser que tenha uma pequena queda na sua cotação nos últimos dias, porque a pessoa que tem a cota, ela pode vender as cotas dela a preço de mercado e comprar as mesmas cotas aqui na subscrição. Esse gap de diferença aqui, a pessoa acaba tendo de lucro. Por isso que sempre que tem subscrição no fundo imobiliário, na maioria das vezes, na verdade, o fundo imobiliário cai. Fundo imobiliário de papel, né, títulos e valores imobiliários, tem 247 mil cotistas e pagou 10 centavos aqui de proventos. Então você pode ver que desde 2019 o fundo também sofreu um pouco aqui com a pandemia, mas depois recuperou muito bem, pagou muito bem no ano de 2022 aqui, uma pequena queda no ano de 2023, mas está pagando na média de 10 centavos todos os meses. Então você gasta R$9, no outro mês você vai ganhar 10 centavos e assim sucessivamente. Ótimo fundo imobiliário, faz parte da minha carteira. E o último fundo imobiliário dessa lista aqui não faz parte da minha carteira, mas estou pensando seriamente em colocá-lo. Já está no meu radar há algum tempo. Estou pensando em vender um fundo imobiliário aqui. Eu já mostro a minha carteira para vocês. Para colocar o fundo KNRI11. Também do grupo Kinea, assim como o KNCR11. O preço atual está em 155,38. Pagou 7,7%. PVP, ó, tá um pouco abaixo, por isso que eu quero colocar na minha carteira. 0,96%. Usando a mesma analogia, é como se você estivesse gastando R$96 para comprar R$100 de patrimônio. Liquidez diária 4,41 milhões. Pensa só, se a gente pegar a média dos últimos 30 dias, foi negociado 4,4 milhões de forma diária. Pensa que você tem um imóvel de R$500 mil. Quanto tempo você consegue capitalizar esse imóvel? Ou seja, vender e o dinheiro está líquido na sua conta. Aqui você consegue vender de forma diária 4 milhões. Obviamente, não é recomendado você ter 4 milhões em um único fundo. É só um exemplo que eu te dou. Se você tiver R$400 mil aqui, você consegue negociar em um único dia, pegando a média dos últimos 30 dias, com tranquilidade, entendeu? E assim que você faz a venda do fundo imobiliário, em 3 dias úteis, o dinheiro tá líquido na sua conta para você fazer o que quiser. Variação nos últimos 12 meses está em 3,7%. Cotação padrão aqui teve uma pequena queda. Já na cotação ajustada, essa rentabilidade de 3,7%. Assim como ele está 4% aqui abaixo do seu preço justo, seria de 161,68, 154,50 a cotação de hoje. É um fundo imobiliário de tijolo e híbrido, ou seja, tem imóveis e também tem papéis na sua carteira. Tem 268 mil cotistas, pagou R$1 de rendimento. Quando a gente pega o gráfico aqui de proventos pagos, não ficou um único mês, inclusive sofreu muito pouco aqui na época da pandemia, ó. Tava pagando 74 na média, época que estourou a pandemia, pagou 65 e veio se recuperando aqui. E no último ano, basicamente, pagou R$1 todos os meses. Então você viu aqui que são ótimos fundos imobiliários. Paga ótimos dividendos, não ficou um único mês sem pagar dividendos, não teve nenhum tipo de problema grave com os seus CRIs ou com os seus inquilinos. Mesmo na época da pandemia, pagou seus dividendos e a maioria deles teve uma ótima rentabilidade. Agora, para o nosso exercício aqui, eu montei uma carteira comprando esses fundos imobiliários há 5 anos atrás. Quanto que ela entregaria de proventos para mim? E com esses fundos imobiliários aqui, eu iria conseguir bater os principais índices? CDI, IPCA e Ibovespa, que seriam as ações? Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só que interessante. Aqui em lançamentos, pessoal, eu só fiz uma única compra desses fundos imobiliários, ó, no dia 1/8/2019 para a gente fechar 5 anos. Eu comprei 100 cotas do HGLG11, eu comprei 100 cotas do KNCR11, 100 do VISC11, 100 do KNRI11 e 100 do VGIR11, que naquela época era base 100, agora ele é base 10. Foi feito um desdobramento desse fundo imobiliário, eu já expliquei em outros vídeos. O fundo imobiliário lá atrás era negociado na casa de R$1.000. O mercado entendeu que se dividisse as cotas em frações menores, a liquidez do fundo aumentava. Então, por exemplo, um fundo imobiliário que era negociado em R$1.000, eles dividem por 10, cada fração daquele fundo ia ser negociado a R$100. Daí eles fazem de novo e chega a R$10, entendeu? Então, o fundo imobiliário VGIR11, em 2019, era negociado na casa de R$100, por isso que ele tá com esse ponto de interrogação aqui. Eu comprei 100 cotas de cada fundo e não investi mais nada. Quando a gente vem aqui na parte... Quando a gente vem na parte de resumo aqui, coloca os últimos 5 anos, olha só que interessante. É isso que eu falo pra vocês, que o mercado de fundos imobiliários é renda variável. E a pessoa que não tá preparada, quando ela vê a carteira dela perdendo valor, ela acaba vendendo no prejuízo. Então a pessoa investiu no mês 8 aqui na nossa simulação, no mês 12 de 2019, ou seja, pouquinho tempo depois, somente de ganho de capital aqui, ó, já tava R$14.200. Olha só, em menos de 3 meses aqui teve um super ganho de capital. Só que é renda variável. Lembra que no começo de 2020 entrou a pandemia? Depois olha só a carteira da pessoa, menos R$4.000, questão de 2 meses novamente. Depois disso, essa carteira aqui, ó, no mês 12 de 2021, tava menos R$9.000 o ganho de capital dessa pessoa.
Então, se a pessoa vende no momento de desespero, ela acaba perdendo dinheiro. Por isso que você tem que entender que investimento em renda variável é pensando a longo prazo. Depois disso, o mercado foi se recuperando aqui, teve um ganho de capital novamente aqui, ó, de R$ 3.051, isso somente no valor das cotas. Aqui não considera os proventos pagos por esses fundos imobiliários no decorrer do tempo, a gente já vai ver. E agora, depois de 5 anos aqui, tem um ganho de capital de R$ 324. É muito pouco, mas guarda esse número aí, 324. Só que quando a gente vem aqui em proventos recebidos, lembrando que eu só fiz a compra uma única vez, eu não tô considerando que a pessoa tá investindo todos os meses. Olha só, em 2019 aqui, ela recebeu um total de R$ 1.470 aqui na média de proventos. Já em 2020, recebeu um total aqui de R$ 3.170. 2021, R$ 4.080. 2022, R$ 6.210. 2023, R$ 6.540 na média. Já em 2024, a gente tá no mês 8 aqui, ó, R$ 3.999. Então, quando a gente pega aqui o total recebido somente de proventos, deu R$ 25.456. E olha só, pessoal, quando a gente compara a carteira de fundos imobiliários com os principais índices. Quando eu ligo aqui, ó, o gráfico do IPCA, você pode perceber que houve um momento aqui que tinha valorizado muito mais do que o IPCA. Depois teve uma pequena queda aqui na época da pandemia e agora basicamente está empatado com o índice IPCA. É isso que acontece com a renda variável. Altas e baixas, por isso que você tem que comprar bons ativos pensando a longo prazo. Já quando eu coloco aqui, ó, comparando com o CDI, vou até tirar o IPCA para ficar mais fácil, o gráfico fica muito parecido com o IPCA aqui, ó. Houve uma época que tinha valorizado muito mais, depois teve uma queda aqui na época da pandemia, mas na média aqui ficou acima do CDI também. Inclusive agora tá um pouquinho acima do CDI, mas basicamente é só uma margem de erro. Já no Ibovespa aqui teve uma variação muito grande, houve uma época aqui em 2020 que o Ibovespa caiu muito, estava menos 22%, e mesmo assim os fundos imobiliários acabou segurando uma carteira caso a pessoa tivesse ações e fundos imobiliários nela. Mas na data de gravação do vídeo aqui, ele estava basicamente empatado aqui com o Ibovespa também. E esse é o foco dos fundos imobiliários, você gerar renda passiva através dos seus investimentos, de forma mensal, de forma recorrente, nesse cenário aqui, mesmo passando por uma pandemia mundial, algo que não acontecia há muito tempo. Você não ficou um único mês sem receber proventos. Pelo contrário, os proventos foram aumentando aqui de acordo com o tempo. Agora, você pode até falar, mas na sua carteira aí, a pessoa investiu R$ 62 mil numa pancada só. Mas esse vídeo aqui é só para você entender como o mercado funciona. Cada um tem a sua realidade. Eu comecei a investir há pouco mais de um ano e eu não tenho 60 mil ainda em fundos imobiliários. Inclusive, a minha carteira tá aqui, ó. Essa é a minha carteira de fundos imobiliários. Eu comecei com 4 mil depois subiu para 8, 19 mil e assim sucessivamente. Agora eu tô com um total de 43 mil em fundos imobiliários. Quando eu clico aqui em proventos, também fui recebendo de forma gradativa nos fundos imobiliários. Eu vou tirar as ações aqui, porque o foco do vídeo é falar sobre FIIs. Olha só a escadinha de proventos aqui, ó. Recebi apenas 53 no primeiro mês, 74, depois pulou para 163, porque investi R$ 10 mil em um único mês. E assim sucessivamente. Ano passado eu recebi R$ 1.840 e esse ano aqui até o mês 7, R$ 2.640. Então já aumentei a minha renda passiva. Você pode ver que todos os meses aqui, ó, foi acima de R$ 300. Ou seja, a média de proventos que eu tô recebendo já tá acima de R$ 320 em pouco mais de um ano. E daqui 5, e daqui 10 anos, eu vou estar recebendo quanto de renda passiva? É essa mentalidade que eu tô tentando passar para você abrir mão de algo agora pensando no seu futuro. Inclusive, assim como eu mostrei para vocês, tem muitos fundos imobiliários base 10, onde você consegue comprar cotas todos os meses com preço médio em R$10. Para ajudar vocês nessa questão também, eu já montei um vídeo mostrando 3 tops fundos imobiliários base 10 para você colocar na sua carteira. Pensa só, com menos de R$30 você já começa a investir pensando no seu futuro. Obviamente, quanto mais você investe, mais proventos você recebe, você vai aumentando a sua bola de neve. Chega um momento que somente com os proventos recebidos, você já compra várias outras cotas, e aí sim o seu capital começa a crescer de forma exponencial. Mas a mágica dos juros compostos só começa do médio a longo prazo. 10, 15, 30 anos, você vai ver que você vai ter muito mais dinheiro dos juros compostos do que o capital que saiu do seu bolso de fato. Então faz o seguinte, para você que se interessou, tem uma lista aqui com 3 fundos imobiliários base 10 para você colocar na sua carteira. Lembrando que nada é recomendação, é um vídeo informativo para te ajudar. Se inscreva no canal, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.